Bom, nós estamos aqui reunidos para conversar sobre cidades excelentes. O que são cidades excelentes? São aquelas que têm maior recurso, as que sabem aplicar melhor os recursos, as mais eficientes, as mais inteligentes. Essas questões nós vamos responder nessa prosa que tem como convidados o Murilo Rocha, que é diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Raimundo Godoy, que é fundador e presidente do Instituto Áquila, e o presidente da CDL-BH e do SEBRAE, Marcelo Souza e Silva. Vamos começar essa conversa com quem chancela esse prêmio que será entregue no dia 9 de novembro no auditório da CDL, no Centro de Convenções da CDL, com transmissão ao vivo. Vamos conversar com o Murilo, e o Murilo vai contar um pouquinho para nós aqui, Murilo, de onde surge essa ideia? Por que chancelar cidades excelentes? Bem, Paulo, primeiramente cumprimentar você, ao Marcelo e ao Raimundo por essa iniciativa, esse bate-papo importante a respeito do prêmio Cidades Excelentes. Essa ideia nasceu, Paulo, através do nosso presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, em conversa com o Instituto Áquila. Mas o Johnny ele tinha essa preocupação, uma vez que ele é dono de canais, né, de TV e rádio, que são concessões públicas, tinha essa preocupação e essa obrigação, esse sentimento de obrigação de contribuir de alguma forma para a melhoria do país, e ele entende que essa melhoria passa pelas cidades. Então, em conversa com o Instituto Áquila, com o Raimundo, eles chegaram a essa ideia de premiar as melhores cidades, né? As cidades excelentes. Mas como premiar essas cidades excelentes? E aí, através de uma ferramenta criada pelo Instituto Áquila, que chama IGMA, que é o Índice de Gestão Municipal Áquila. O Raimundo depois pode falar melhor disso, mas é uma ferramenta que usa, hoje em dia, banco de dados, né? Inteligência artificial, para pegar dados públicos, para comparar, para medir a eficiência das cidades em diferentes pilares. Saúde, educação, desenvolvimento econômico, transparência. E a partir desses dados, ela faz um ranqueamento dessas cidades, né? E acho que isso é muito importante porque é uma espécie de bússola, um norte para os prefeitos, para os gestores, secretários, prefeitos, enfim, para eles olharem para como está sendo a cidade deles a partir de dados públicos. Não é uma coisa intuitiva, não é um achismo, né? Eu acho que aquela cidade está indo bem. Não, são os dados que eles mesmos, que os municípios mesmos fornecem para bancos públicos, bancos de dados públicos que são obrigados a fornecer esses dados. Então a ferramenta faz essa triagem, esse ranqueamento e mostra ali, esse município, por exemplo, é bom aqui em desenvolvimento econômico, mas vai mal em educação, vai mal em saúde, ou seja, arrecada muito, mas investe mal, temos um problema aí. Então acho que essa foi a ideia do prêmio, essa foi a ideia do presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, através de todas as filiais no Brasil inteiro, a Band Minas aqui, um desses braços, né? Essa foi a ideia, e com a contribuição técnica, né? Com a parceria, na verdade, com o Instituto Áquila. Raimundo, a gente, observando esse conceito de cidades excelentes, eu até na conversa inicial esbarrei nas duas questões primeiras, inteligentes, eficientes, para chegar no excelente. Que metodologia foi utilizada pelo Áquila e onde se compilou tais dados para poder chegar nesse ranking, nessa escolha das cidades eficientes? Excelentes, aliás. Obrigado, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. O Grupo Bandeirantes é um parceiro nosso, aqui representado pelo diretor de jornalismo, Murilo, e muito obrigado pela oportunidade. A questão é o seguinte, nós pesquisamos 90 cidades do exterior e 360 municípios brasileiros. E algumas cidades do exterior são de fato excelentes. Então, descobrimos que a excelência vem do setor público, não vem do setor privado. E essa descoberta nos orientou a fazer um trabalho de verdade, que é o livro. Então, como fazer um trabalho utilizando o máximo de tecnologia, uma plataforma de inteligência artificial, colocando as coisas de forma clara e simples. Então, nós identificamos que uma cidade excelente já tem 6 pilares. O primeiro é a governança, com a eficiência fiscal e a transparência. Esse é essencial para que as coisas funcionem. Depois, você tem que investir em 5 pilares estruturais, que é a educação e a saúde, a infraestrutura, sustentabilidade e o último pilar, que é o desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Esse produz riqueza e abastece o primeiro. Um ciclo que se retroalimenta. É um ciclo virtuoso de desenvolvimento humano. Então nós fomos buscando tudo que existia, inclusive tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU.
Quer dizer, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, sustentabilidade. Quer dizer, eu tenho que desenvolver, mas garantir a sustentabilidade. Então, o trabalho contempla tudo isso. Bom, então, como fazer para não ter nenhum tipo de manuseio? Aí nós fomos nas fontes primárias existentes no Brasil. São 22. São 22 fontes primárias, onde todas as prefeituras têm que imputar os seus dados. E ali escolhemos 67 indicadores. Processamos e alimentamos esses 6 pilares. E a coisa mais importante é que todas as cidades brasileiras participam. Então, o projeto ele é escalável. Todos estão participando automaticamente, porque eles têm que imputar esses dados. Nós processamos e divulgamos. E o que sustenta a plataforma é a obra, o livro. Então, esse livro já saiu mais de 10 mil exemplares. Todas as prefeituras têm um livro desse. E esse foi o compromisso que o Grupo Bandeirantes ele pediu. Olha, nós precisamos não ter uma plataforma, que tem muitas plataformas, mas a obra científica é um livro que explica em detalhes o que é cada coisa. Então, se não existisse o livro, nós não teríamos a sustentabilidade do programa. Então, esse é o objetivo, que todas as cidades brasileiras participem. Então, o Prêmio Brand tem 3 classificações: até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes e acima de 100 mil. E no Prêmio Nacional, as capitais. Muito bem, para que todos pudessem participar e comparar coisas comparáveis. Então, no dia 9, nós vamos ter as cidades, né, que tem o quê? 5 mil habitantes, que tem um pilar excelente. Então, são pré-qualificadas 45 cidades esse ano. De Minas Gerais. De Minas Gerais. Sim. 45 cidades das 853. Agora, ao longo de 3 edições, quantas cidades participaram? 88 cidades. Somente 11 cidades participaram das 3 edições. Olha como é que o programa mudou, que é o objetivo do Grupo Bandeirantes, não é, Murilo? É exatamente. É que todas as cidades é uma competição saudável pela excelência. Mas essa diferença de participação das 3 edições dá-se pelas questões de gestão ou por questões socioeconômicas, por realidades que são do cenário atual que vive cada cidade? Essa oscilação é identificada por quê? Hoje, todos os gestores, né, quer dizer, porque o primeiro pilar é governança. O gestor democraticamente eleito, qual é a função dele? Governar. Então, por isso que é governança. Com a eficiência fiscal e a transparência. Então, os recursos públicos, eu preciso demonstrar a utilização dos centavos. Onde é que eu estou arrecadando, onde é que eu estou aplicando. Então, isso é essencial para que as coisas funcionem. A partir daí, ele começa a fazer a gestão em função das necessidades do seu município. Como a plataforma é aberta e acessível a todos, hoje nós temos 40 mil usuários e 500 mil consultas. Então, alguém está usando. Como é gratuito, então eu imagino que o gestor, olha assim, eu preciso investir nesse pilar. Porque ele vê os indicadores e automaticamente ele começa uma revolução silenciosa. Então a questão no Brasil não é falta de dinheiro, porque nós somos a 10ª economia mundial. É um país riquíssimo. O Brasil é um país riquíssimo. Não podemos esquecer que o Brasil é um país rico. É o maior exportador de muitas coisas por aí, correto? Agora, não é por falta de dinheiro. Então, o que o Grupo Bandeirantes quer com esse prêmio é dizer: você precisa de fazer a gestão, gerenciar, enfrentar os desafios do seu município, independente do tamanho dele. Marcelo, e aí? CDL, Belo Horizonte, Sebrae entram como nessa discussão das cidades excelentes? Pois é, Paulo, é um prazer estar aqui nessa mesa, fazendo esse bate-papo aqui tão importante, tão relevante, com o Murilo, com o Raimundo, com você e com os nossos ouvintes, né? A CDL BH, vendo essa excelência que é, essa ideia maravilhosa que foi colocada em prática pelo Grupo Band, né, nacional, e aqui a Band Minas, e pelo Instituto Áquila, que tem uma expertise, que tem um conhecimento muito forte e que trouxe, né, agregou a esse projeto. A CDL também está parcerizando para isso, né? Foi falar 2 coisas aqui pelo Raimundo: eficiência e transparência, e a gente precisa cada vez mais na gestão pública, que nós estamos tratando da gestão pública. A CDL e o Sebrae trabalham as empresas para que elas tenham essa questão também muito forte, a questão da gestão muito forte, para que elas tenham os resultados e que possam pagar seus impostos, gerar emprego, melhorar a renda das famílias. E aqui nós estamos falando de municípios, né, 853 municípios, onde nós trabalhamos, tanto a CDL quanto o Sebrae, no desenvolvimento econômico local.
E essa gestão, ela tem que ser bastante eficiente. Esse prêmio, ele produz isso, ele provoca isso, né? Igual o Raimundo falou, muitas consultas são realizadas e, com certeza, gestores e até, às vezes, o legislativo municipal, vereadores que estão ali acompanhando os trabalhos, eles se alimentam desses dados para cobrar da gestão pública do executivo municipal. E aí é importante que toda a engrenagem funcione na cidade, né? A cidade é onde tudo acontece. Então, se o executivo trabalha bem, o legislativo trabalha em sintonia com o executivo para trazer condições para os negócios, vamos chamar assim, né, para melhorar a vida das pessoas que estão naquele município, você gera riqueza ali e você faz com que essas pessoas fiquem ali. Então, cidades excelentes, né, a gente tem várias no Brasil que são referências e no mundo, como o Raimundo diz, e nós temos aqui em Minas também várias cidades que já são referências. Né? Tem pessoas, tem gestores que já entenderam isso nós estamos evoluindo, é uma evolução. A gente via muito gestores fazendo feeling, né? Uma gestão pública no feeling, no achismo. Hoje não, hoje tem ferramentas, e aqui está uma apresentada, e de muita qualidade, para que esses gestores possam retornar de uma maneira eficiente e de uma maneira também efetiva, né? Para que todos possam se beneficiar dessa gestão pública. Desse dinheiro público somos nós que pagamos, são os impostos que nós pagamos que geram esse dinheiro. Então a CDL-BH, pensando nesse desenvolvimento econômico local, também pensando no desenvolvimento social sustentável, que é muito importante, a gente precisa melhorar isso muito no Brasil, como o Raimundo disse, um país rico, né, que se tivesse gestões públicas municipais, estaduais e pela União, nós estaríamos muito bem lá na frente, né, comparado aí com outros países do mundo. Então essa é a visão para que a gente possa também premiar, mostrar, né? A premiação é uma forma de mostrar para todos quem são esses gestores que estão com eficiência e onde que eles estão eficientes e como eles podem multiplicar isso, serem multiplicadores, e aí não só para Minas Gerais. A gente sabe que cidades que são premiadas aqui nesse evento, elas multiplicam isso para outras cidades de outros estados também no Brasil. Então, é que há essa interação nacional. Então, é muito importante, a CDL está apoiando o evento e vai apoiar sempre. Essa parceria, ela começou há pouco tempo e, com certeza, ela vai ser longa por causa desse entendimento e para que a gente possa cada vez mais melhorar as cidades, o nosso estado e o Brasil. E nós temos, só para completar, nós estamos vivendo um momento diferenciado em Minas Gerais, né? Nós temos aí o governo do estado anunciando que já atraiu mais de 350 bilhões de reais de investimentos para Minas Gerais. E as cidades têm que estar preparadas, né? Nós estamos falando aí de grandes empresas vindo, municípios podendo receber, mas se não estiver preparada, e aqui está a ferramenta para que ela possa se preparar cada vez mais, ela não recebe esses investimentos, outras vão ser beneficiadas. Então é isso, esse movimento positivo que a gente está participando e vamos continuar participando sempre. Murilo, a gente vê a participação de um veículo de comunicação na chancela de um prêmio que promove a discussão do desenvolvimento, de um desenvolvimento sustentável, tendo o desenvolvimento humano como pilar central, o IDH como pilar central. Como veículo de comunicação, depois da premiação que acontece no dia 9 de novembro, haverá um acompanhamento da Band Minas no sentido de perceber a evolução dessas cidades, o surgimento de outros atores nesse desenho da cidade excelente? Ô Paulo, essa questão é meio que inevitável, né? Como o Raimundo disse, a gente até percebe, né? O município que estava presente, nós estamos na 3ª edição, a gente percebe o município que estava presente num ano e não está no ano seguinte, ou então que continua, permanece. Então, de certa forma, a gente acompanha naturalmente isso através dos prêmios. E também é o interesse por parte dos municípios também, uma vez premiados, de mostrarem as iniciativas. Porque uma parte importante é porque além da questão desse banco de dados, desse ranqueamento também, o prêmio incluiu uma coisa que pode ser que dá uma pontuação a mais para os municípios, que é a apresentação de projetos. Né, Raimundo? Os municípios podem apresentar projetos, que é uma espécie de um bônus a mais. Claro, o projeto não é um projeto qualquer, projeto que tem uma aplicação, que já seja aprovado pela população, que tenha dado resultado. Então, esse projeto ele pode acrescentar uma nota a mais. Então, isso é uma pontuação extra na avaliação. Então, isso é uma forma, às vezes os municípios nos procuram também, faz uma reportagem aqui, mostra aqui que nós fizemos isso, e estuda a partir do prêmio, que gera uma competição muito saudável entre as prefeituras vizinhas. Às vezes uma foi premiada, a outra ali, que faz, né, que é limite, não foi. Por quê? Aí
vai entender ali, sempre estão na mesma região. Isso é muito interessante. Eu só queria pontuar uma outra coisa que o Marcelo falou, sobre a questão de uso de recursos. A gente tem um exemplo muito claro aqui em Minas Gerais agora. A Assembleia aprovou uma lei para os municípios, que tem até o fim de novembro, poderem resgatar 7 bilhões de reais, 7 bilhões que não foram gastos em saúde. Tem 7 bilhões disponíveis. Por que não foram gastos? Porque o convênio tinha problema, não tá, né? Era para uma finalidade, e depois aí, o investimento era em outra coisa, ou perdeu o prazo, ou então a prefeitura gastou o dinheiro próprio e não apresentou um requerimento para recuperar esse dinheiro junto ao Estado. Esse dinheiro está lá, né? Mas por alguma razão, de um problema técnico, de falta de conhecimento, falta de pessoas qualificadas às vezes, ou um problema de gestão, de governança mesmo, esse dinheiro está disponível. Então, a gente às vezes vira uma muleta para os prefeitos, falar, não tem recurso. Mas às vezes tem o recurso e não sabe aplicar. Eu acho que o prêmio está mostrando isso para os prefeitos que sabem utilizar, que estão correndo atrás de novas ferramentas, da tecnologia. E o Raimundo disse uma coisa importante, às vezes são gestões simples, não precisa ser nada, às vezes é justamente apenas entender que tem o recurso e saber como aplicar, né, diante da realidade do município. Por isso também essa divisão em tamanhos das cidades, né, porque não dá para comparar a mobilidade urbana de Belo Horizonte com a de Fortuna de Minas, que tem 4 mil habitantes, né? Então, assim, por isso também essa preocupação em categorizar as cidades dentro de realidades, dentro do tamanho, né, populacional delas, para poder fazer assim, um mínimo de justiça ali nessas categorias. Mas eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente fica muito preso nessa questão, não tem recurso, mas às vezes temos recurso e nem sabemos que temos para poder aplicar. Raimundo, governança, eficiência fiscal e transparência é o começo de tudo. Mas o que alimenta isso é o desenvolvimento econômico, o recurso que entra. Como é que se trabalha a cabeça do gestor que pode escorregar na armadilha de aumentar a arrecadação e não gerir isso como eficiência em desenvolvimento? Como é que se faz? Porque se eu tenho um bom desenvolvimento econômico, eu serei bem pontuado ali. Exato. Mas eu não terei o restante da aplicação. Como fazer essa discussão para que possa fazer o ciclo completo? Essa discussão, sua pergunta é muito interessante, mas volta um pouco aqui no Murilo, quer dizer, olha, 7 bilhões parados. 7 bilhões de reais. É isso, Murilo? Isso. Você olha para você ver. O Brasil não falta recurso. Não falta. Eu sempre falo isso. Mas a sua pergunta é o seguinte, o gestor, ele precisa governar, mas pensando o quê? No cidadão. E ele precisa que esse cidadão melhore sua condição para que ele possa consumir mais e como efeito disso, o comércio, a indústria, vender mais é onde vem a arrecadação de tributos sem aumento da carga tributária. Então, se você pensar bem os países, assim, referência, a carga tributária, ela é condizente com o poder aquisitivo, porque vai também na prestação de serviço. Então, você tem um país, Suécia, a carga tributária é próximo de 50%, mas a prestação de serviço é condizente com. Então, o cidadão sueco, ele paga, ele contribui com satisfação, porque ele tem a prestação de serviço. Essa é a grande discussão. Em função da arrecadação, qual o serviço que eu presto? Por essa razão que o primeiro pilar ele é essencial para que as coisas funcionem. Bom, agora, como é que ele vai gerar riqueza se a educação é ruim? Como que ele vai deixar o cidadão ali se a saúde não funciona? Como que o cidadão vai ficar ali se não tem uma infraestrutura? Ir e vir leva o quê? 3, 4 horas. E se os projetos não dão o quê? A garantia para as futuras gerações, que é a sustentabilidade. Então, ele tem que pensar no todo, mas no cidadão, como que ele, de fato, vai se preparar para ter um emprego melhor, uma geração de riqueza, quer dizer, consumir mais. Então, o gestor tem que ter essa visão. E ano que vem nós temos eleições, né, Murilo? Exatamente. Mas durante essa gestão, eu devo ter falado com mais ou menos 200 prefeitos em Minas Gerais. E quando eu levo essa condição, o que acontece? Boa parte, lamentavelmente, não estão preparados para esse debate. Então, quer dizer, o eleitor que tem o poder, na próxima eleição, ele tem que começar a estudar melhor os candidatos. Porque senão são 4 anos de atraso. Essa é que é a questão. Aquele que vai comandar a cidade, ele tem que estar preparado para enfrentar os desafios.
com excelência. Ele não pode ter medo. Tem que acabar essa discussão, situação e oposição. Eu tenho que olhar o todo. Como é que eu vou governar para 100%? Porque a Constituição brasileira não fala em situação e oposição, não fala. Não fala disso. Então, quando você assume, você tem que ser um estadista. Tem que olhar o todo. Esse é o grande desafio que os Cidades Excelentes provoca. Eu tenho que olhar 100% dos cidadãos da minha cidade. Eu tenho uma curiosidade, mas eu quero deixar para uma próxima pergunta, que é perguntar qual seria a participação do cidadão no conhecimento desse índex e como ele pode transformar isso em decisão de voto, mas eu quero saber daqui a pouquinho, que agora eu quero trocar o chapéu do presidente da CDL para o presidente do SEBRAE e perguntar para o presidente do SEBRAE. O SEBRAE tem inúmeras atuações junto aos municípios de Minas Gerais, no desenvolvimento econômico, na formação de expertises econômicas, com projetos direcionados às mais variadas áreas. O SEBRAE utiliza esse tipo de informação para poder, junto à prefeitura, também levar novas ideias de transformação para os municípios? Paulo, o SEBRAE é parceiro, inclusive, né, todos esses estudos que são realizados, não só das Cidades Excelentes, mas vários outros. E o SEBRAE tem também um índice, SEBRAE Desenvolvimento Econômico Local, que ele trabalha em cima disso e faz um trabalho muito forte nessa mesma linha que nós estamos discutindo aqui do prêmio, né, da Band, que tem. Por quê? Porque nós entendemos isso que o Raimundo colocou aqui. Né? Nós temos que qualificar não só os gestores, mas também toda a população que faz parte. No nosso caso do SEBRAE, também os empreendedores. Eles têm que entender que eles fazem parte de um ecossistema, do sistema ali, e que eles precisam estar preparados. Agora, o SEBRAE também prepara, inclusive, os próprios gestores. Em algumas cidades, o SEBRAE trabalha com qualificação dos gestores públicos municipais. Por exemplo, agora nós estamos tendo um aumento muito grande em Minas Gerais das leis de incentivo, né, da cultura principalmente, e o SEBRAE está trabalhando os gestores públicos municipais para que eles entendam como acessar esse recurso e aplicá-los da melhor maneira possível e prestar a conta. Porque muitos deles pegam o recurso e depois na prestação de contas eles não fazem com eficiência e dá um problema enorme para o município. Mas a ideia é essa. Mas o que eu acho, aliás, o que nós estamos vendo é que está melhorando. Né? Nós estamos vendo mais gestores públicos sendo eleitos por causa de planos de ação, né, de planejamento estratégico que fazem, envolvendo as lideranças, tendo formatos de trabalhos diferenciados, tratando os problemas efetivos, os problemas que importam para aquele município, né, e fazendo com que a vontade dele ela não seja superior à vontade coletiva. A gente vê muito isso, a gente vê nas prefeituras essa vontade política. A gente fala assim, esse problema só é resolvido se tiver vontade política do prefeito. Na maioria dos casos, sim, mas nós estamos vendo que isso está diminuindo ao longo dos anos e está tendo esse planejamento. Muitos prefeitos que assumem, como o Raimundo falou, assumem quando são eleitos, eles dão continuidade a bons trabalhos executados pelos seus antecessores. Então, por quê? Porque está dentro do planejamento, está dentro de uma aplicação que ou já é sucesso no município ou ele tem que consertar aquilo que não está eficiente. Então ele vai ali dando continuidade ao que está bom e vai ajustando o que não está bom e fazendo com que esse município seja destaque. A gente tem, né, vários prefeitos que hoje a mineração em Minas é muito forte, a gente sabe que essas arrecadações são altas em certos municípios e a gente vê municípios com essa arrecadação alta sendo bastante eficientes, mas municípios também com arrecadações altas também não devolvendo isso, como diz o Raimundo aqui, o Murilo falou um pouco isso também, não com tanta eficiência para a população. Então é isso, a dedicação tem que ser grande, a eficiência tem que ser grande, né? E o SEBRAE trabalha muito isso, o SEBRAE foca muito mas que esse desenvolvimento econômico local gere riqueza ali no município e que essa riqueza fique no município. Nós estamos trabalhando agora, foi aberta a possibilidade das prefeituras poderem movimentar contas em cooperativas também, parte das contas dos recursos que recebem. Então você vê que o retorno, a parceria com cooperativas, ela dá muito mais retorno para o município do que os bancos oficiais, o Banco do Brasil, a Caixa, que tem uma sistemática enorme, uma complexidade enorme, uma burocracia enorme. Então esses caminhos, né, eu citei um caminho,
faz parte do gestor público buscar essas novidades, esses diferenciais, para que ele seja escolhido como cidades excelentes aqui e tem esses índices, né, cada vez melhores. E aí sim ele pode expor isso e é bom pessoalmente falando para o prefeito, mas é melhor ainda para a cidade. Né? A cidade tem que entender isso e aí sim as lideranças empresariais são importantes para cobrar essa eficiência e também ajudar nessas tratativas, nesses trabalhos. Bom, antes de conversar com o Murilo para entender a dinâmica da premiação, voltar à questão com o Raimundo. Agora nós esgotamos a visão do que é o oficial, vamos falar um pouquinho sobre a participação da população. Certo. De posse dessas informações, a população terá acesso a todas essas informações para poder dizer, opa, na escolha do meu próximo gestor, eu tenho parâmetros a seguir. A plataforma é aberta, acessível a todos. Então você pode clicar a sua cidade, você tem os 67 indicadores e a nota de cada pilar. E aí ele pode fazer sua avaliação. Mas o caminho mais fácil é através da Câmara Municipal. Então o cidadão, através do seu vereador, ele pode tranquilamente tabular uma série de questões práticas da sua realidade e ali sair bons projetos. A questão são, o Brasil o que é? A soma de 5.570 cidades. Brasília e Fernando Noronha, né? São 5.568, mais Brasília. Então, o que acontece? Se todas as cidades fizerem um projeto de melhoria, nós temos 5.570 projetos. Isso é um efeito multiplicador enorme. E um projeto de melhoria ele tem um impacto gigantesco em toda a cidade. Quer dizer, um médico pode fazer muito trabalho, mas um prefeito pode construir um hospital e resolver uma questão de saúde pública enorme. Então, quer dizer, tudo isso é que tem que ser pensado e o Brasil está nessa direção. O Brasil, se a gente olhar nos últimos 50 anos, melhorou muito. O Brasil é uma nova realidade. É um país importante. Eu falo isso, Marcelo, Murilo, porque nós temos projetos no exterior. Nós temos 5 filiais no exterior. Um, inclusive, em Portugal, na Austrália, na Colômbia. Então, quer dizer, quando a gente sai e mostra cidades excelentes, eu estive agora na Bolívia, em Santa Cruz, e mostrei o projeto de Cidades Excelentes, lá na Prefeitura de Santa Cruz. Então, eles falaram assim, não é possível, olha quanto que o Brasil melhorou. O Brasil tem tudo isso de fonte primária, que é a coisa mais importante. Quer dizer, então o Brasil tem muita coisa que a gente pode utilizar em benefício dos 203 brasileiros, 203 milhões de brasileiros. Então, a coisa está na nossa mão. E os próximos gestores que vão participar da eleição têm esse compromisso com o futuro. Né? Porque o que é gerenciar? É antecipar o futuro, trazer o futuro para o meu negócio. Só dando uma questão do Sebrae, o Sebrae tem uma capilaridade que a gente desconhece. Ele é capaz de atender uma padaria, atender um comércio assim com excelência, sabia? Então, o Sebrae está no Brasil inteiro. Não é isso, Marcelo? Muito bem. Murilo, para a gente finalizar a nossa prosa, vamos objetivar na premiação. Acontece o dia 9, como é que é essa premiação? Quem participa, como vai ser o evento em si e que depois será até transmitido posteriormente pela Band Minas. Exatamente, Paulo. O evento ocorre nessa quinta-feira, dia 9 de novembro, a partir das 19h30. Ele será transmitido ao vivo na quinta-feira pelo YouTube e depois tem um compacto de 1 hora no dia 19 de novembro, exibido na TV Band Minas. A gente ainda vai divulgar o horário correto dessa exibição na nossa programação. A dinâmica do evento é basicamente só a premiação através dos pilares, né, com a participação aí de tanto, né, o CDL é das pessoas que participam, que é o nosso companheiro, parceiro, que a gente escolheu não à toa, não só pelo belo auditório, mas principalmente por essa mentalidade que a gente conversou aqui com o Marcelo Esposa. Acho que foi um ótimo casamento, está sendo, né? Então, por categoria, né, e também dividindo as cidades, até 30 mil, 30 a 100 mil e acima de 100 mil. Cada pilar é dividido nessas 3 categorias e ao final da premiação, o nosso diretor-geral, Bernardo Teles, entrega aí os vencedores gerais, né? Aí somando todos aqueles itens, né? As cidades realmente excelentes ali, também dividida pelos seus tamanhos. Essa é a premiação e esses premiados depois concorrem lá na etapa nacional que a Band de São Paulo realiza em Brasília. Bom, estamos terminando essa nossa prosa, terminando no tempo certinho, vocês estão vendo como é que nós somos aqui quase britânicos para terminar, com essa reflexão de que nós vivemos no município e o Brasil, a gente tem a impressão de que o brasileiro quer viver no país, mas a vida da gente é no município.
A CDL tem uma máxima que é: se o comércio vai bem, a cidade vai bem, com a importância que a cidade tem na nossa vida. Tá aí Cidades Excelentes, por uma reflexão ampla, tanto de gestores como da população, para o entendimento dessa questão da excelência e da transformação da nossa vida, nessa quase bomba atômica que está sendo jogada para poder contaminar todo esse território nacional. Exatamente. Obrigado, Murilo. Obrigado, Raimundo. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço. Até uma próxima.